A Rural Business precisa te alertar mais uma vez que ninguém vai conseguir segurar os preços do milho no Brasil nesta reta de final de ano. Se ainda tem alguma esperança que isso aconteça, pode esquecer, a não ser que o dólar vire a cara para baixo e derreta. Mas na avaliação dos nossos especialistas, as cotações do milho podem chegar ainda mais longe, deixando completamente incerto o rumo dos negócios, até que a produção do próximo ano chegue ao mercado. Portanto, fique esperto. Tânia Tosi, analista-chefe e estrategista da Rural Business, responsável por produzir diariamente essa análise, diz que existem fundamentos de sobra empurrando as cotações do milho para cima. E um deles, claro, é o dólar. Mas há outro tremendamente discrepante: as exportações. Quantidades gigantescas do cereal estão sendo enviadas ao exterior e, com isso, aumentam a cada dia as chances de faltar milho para abastecer o consumo interno no primeiro semestre de 2020. E se isso acontecer, o bicho vai pegar. O Brasil rural está meio eufórico, apesar de todos os problemas imputados ao setor, que parece não ter folga nunca. A China, responsável por importar 1/4 de toda a soja produzida no planeta, continua em pé de guerra com os Estados Unidos e na completa dependência do Brasil. E nesse caso não existe plano B. Os chineses precisam elevar os preços da soja para garantir a oferta o mais rápido possível, levando o setor a já prever o 13º ano consecutivo de aumento de área de plantio. É isso mesmo que você acabou de ouvir. O Brasil deve cultivar 36,6 milhões de hectares de soja esse ano, a maior área de toda a história, fechando 13 anos de crescimento, sem qualquer trégua. É mole? Para o milho, o buraco é mais embaixo. O setor registrou 2 quebras gigantescas de produção nos últimos 4 anos, em 2016 e 2018. Além disso, tem uma primeira safra comprometida aí pela alta rentabilidade da soja, o que vem gerando uma troca generalizada de atividade. Ainda assim, os números confirmam mudanças radicais para esse mercado. Veja só. 5 anos atrás, os produtores brasileiros destinavam 15,7 milhões de hectares para o plantio do milho. Hoje, destinam 12% mais, com a Conab prevendo 17,5 milhões de hectares em plantio para a nova temporada 2019-20. Talvez não saiba, mas essa é a 3ª maior área destinada ao cultivo do milho em todo o mundo, atrás apenas da China e dos Estados Unidos. E longe do 4º colocado, que é a Índia, que planta apenas 9,5 milhões de hectares. Não é brincadeira, não. Além disso, tem coisa demais acontecendo e que pode levar o milho a registrar recordes sequentes de crescimento nos próximos anos. Estamos falando dos preços da arroba do boi que dispararam, da grande expectativa de aumento nas exportações de carnes e da indústria produtora de etanol, que chegou chegando. Isso é animador de um lado, já que é a economia agrícola do Brasil se movimentando, mas preocupante de outro, pois significa aumento brutal do consumo interno e disputa mais acirrada com as exportações, cenário que pode dar um nó no mercado do milho no curto prazo. Tudo vai depender do tamanho dos estoques. Sim, aqueles estoques que a Rural Business não cansa de te alertar de que ninguém tem a menor ideia de que tamanho são. O trem é meio assustador. O USDA diz que o Brasil deve fechar a atual safra 2018-19 com pouco mais de 5 milhões de toneladas de milho nos armazéns, o que seria uma tragédia. Já a Conab fala em volume 173% maior, ou 13,9 milhões de toneladas, deixando claro que produtores e consumidores podem ir do céu ao inferno num piscar de olhos. E se conselho vale, mantenha-se antenado em informação diária, investigativa e profissional, pois os preços do milho já nos dão aí um belo indício de quem é que pode estar com a razão. O IPAR Brasil, indicador de preço agropecuário rural business, que leva em consideração uma média simples entre os valores máximos e mínimos registrados diariamente nas maiores praças de comercialização do país, ficou de lado nesta quarta-feira em razão do feriado em São Paulo e da falta de balizamento do dólar. Mas ainda assim, veja que incrível, 6,4% de valorização em apenas 30 dias e milho valendo mais de R$ 39,00 de média no país, confirmando tudo, absolutamente tudo, o que os especialistas da Rural Business vêm te alertando há tempos.
O valor médio pago hoje pela saca de milho no Brasil jamais foi visto antes nessa época do ano. Já ultrapassa em 25,8% os registros de um ano atrás, confirmando quase R$ 8 por saca. Outro detalhe importante é que o preço atual de R$ 39,00 a saca deixa no chinelo o antigo recorde de 2016, de R$ 34,86. Coisa que muita gente por aí, interessada em evitar uma disparada das cotações, dizia ser impossível acontecer. Portanto, olho no lance, pois tem cavalo passando arriado aí na sua porta. Avante mercado do milho do Brasil, só com informação profissional é que vamos sobreviver. Eu sou Carmen Sestari e o conteúdo dessa análise foi escrito por Tânia Tosi, analista-chefe e estrategista da Rural Business, com apoio de toda a equipe de grãos. Você vê agora o indicador Milho Brasil. Rural Business, o amanhã do agronegócio, hoje.